Olá, dando sequência aos nossos estudos jurídicos, a gente vai continuar aqui lendo os artigos do Código Civil. No vídeo anterior, nós fizemos a leitura do artigo 1º e do artigo 2º, e agora a gente vai para os artigos 3º e 4º, certo? Continuamos no mesmo assunto, tá? A gente estava falando de personalidade e capacidade. Aqui, retomando, só para a gente conseguir seguir aqui o raciocínio, a gente viu no outro vídeo que do nascimento com vida, do nascimento com vida, a gente passa a ter personalidade. Então, o ser humano, quando ele nasce com vida, ele adquire personalidade. Vem o Estado e fala assim: olha, você, ser humaninho que nasceu com vida, você é uma pessoa, ok? Ele reconhece personalidade do ser humano nascido com vida. E automaticamente, esse ser humano, que agora é conhecido como pessoa, adquire capacidade de direito, que é a capacidade de adquirir direitos e contrair deveres, certo? Porém, nós vimos que tem aqui um intervalo de tempo no qual essa pessoa, certo? Esse ser humano nascido com vida, não vai poder exercer os direitos pessoalmente. Até que ele complete aqui 18 anos, salvo aqueles casos de emancipação que nós vamos ver, assim, a gente vai tratar nos vídeos subsequentes, até que ele tenha 18 anos e tenha o discernimento necessário, ou seja, até que ele seja maior e capaz, ele vai ter aqui um intervalo no qual ele vai ser considerado incapaz. Mas veja, quando o direito fala assim, você é incapaz, ele diz que uma determinada pessoa é incapaz, ele está dizendo que essa pessoa não tem capacidade de fato. Porque veja bem, a capacidade de direito, todo ser humano nascido com vida tem. Pode ser titular de direitos, pode ser titular de deveres. Capacidade de direito, todo ser humano, ao nascer com vida, se tornar uma pessoa, tem. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da capacidade de fato. Ou seja, aquela pessoa não pode, tá? Não pode exercer diretamente esses direitos. Ela precisa de um representante legal. Ela não pode, porque ela não tem o discernimento necessário, exercer seus direitos diretamente, livre, por si só. Ela vai precisar da figura do representante legal. E esse representante legal, ele vai desempenhar a função de representante ou de assistente, dependendo aqui do contexto. Por quê? Porque dependendo do contexto. É isso que nós vamos ver aqui no artigo 3º e 4º, ok? Aí a gente vai ver o seguinte, ó. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer, olha aqui, ó, de exercer pessoalmente. Então fica muito claro que nós estamos falando aqui da capacidade de fato, certo? Os atos da vida civil, né, os menores de 16 anos. Então, para o direito civil brasileiro, quem que é absolutamente incapaz? Menor de 16 anos. Só esses são absolutamente incapazes. Não tem outro absolutamente incapaz aqui no nosso rol do Código Civil. Vocês podem ver aqui que tem vários incisos que foram revogados, né? Isso porque, na época em que eu fiz a graduação de Direito, ou em Direito, lá no Jurássico, a gente tinha outras figuras aqui que eram absolutamente incapazes. Então, a configuração era diferente, tá? Hoje, só o menor de 16 anos é absolutamente incapaz, ok? Isso mudou, como vocês podem ver aqui, ó, alteração de 2015, por conta da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foi assinado lá em Nova York em 2007. O Brasil assinou, participou, tá?
dessa convenção sobre pessoas, sobre os direitos de pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo, e isso depois acabou sendo internalizado no nosso direito. Não sei se vocês sabem, mas fazer um breve desvio aqui, os tratados e convenções que o Brasil assina, então o Brasil vai lá, o seu chefe de Estado ou outro por ele, né, vai lá e assina um tratado ou uma convenção representando o Brasil, o Estado brasileiro, depois esse tratado ele precisa ser internalizado. A gente precisa de algumas normas internas aqui, certo? Não basta só assinar. E aí a gente precisa basicamente de duas normas, tá? Que é um decreto legislativo, ok? Um decreto legislativo e um decreto presidencial. Então a gente precisa dos dois. Assina, vem, faz um decreto legislativo, vem, faz um decreto presidencial, aí começa a valer com força máxima aqui no Brasil. Bom, então nós tivemos essa convenção sobre pessoas com deficiência que alterou por conta do Brasil ter assinado, disso ter sido promulgado aqui dentro, ter sido internalizado. Essa convenção promoveu algumas mudanças no Código Civil. E uma dessas mudanças foi justamente a revogação desses artigos aqui, ó, tá? Desses incisos, tá? Do artigo 3º. Esses incisos foram revogados. E aí, o que acontece? Então, o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. O que isso significa para nós aqui na nossa linha do tempo? Primeiro, ele vai precisar de um representante legal, certo? Esse representante legal vai fazer o papel de representante propriamente dito, certo? Ou seja, quando for adquirir um direito, vai assinar um contrato para adquirir um direito ou contrair um dever em nome desse incapaz, ok? Em nome do incapaz. Quem vai assinar? Só o representante. O representante vai vir e vai assinar. O incapaz não vai, porque ele é absolutamente incapaz, ok? Ele é absolutamente incapaz. Ah, mas e se lá no caso concreto, o representante não participou? Não participou. O absolutamente incapaz assinou o contrato, ele mesmo assinou o contrato e ficou assim. Como é que é? Como é que vai ficar essa situação? Bom, esse contrato vai ser nulo. O contrato vai ser nulo. Ele não vai produzir efeitos jurídicos aqui, tá bom? Como regra, tá? Como regra, ele não vai produzir efeitos jurídicos. Bom, e aí a gente precisa da sequência. Aqui a gente falou do absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos, que tem um representante. Se esse representante não assina o contrato, se ele não participa daquele ato, ele vai ser nulo, ok? Não vai produzir efeitos. Já no caso do artigo 4º, a gente vai falar aqui, ó, são incapazes, mas agora não são absolutamente, são relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer, e aí tem um rol aqui dos relativamente incapazes, aqui, ó, esses 4 incisos aqui. Quem são os relativamente incapazes? Ó, maiores de 16, menores de 18. Então, tem mais de 16, mas tem menos de 18. É relativamente incapaz. Você tem que guardar isso, tá? Diferenciar o absolutamente do relativamente incapaz. Ébrios habituais. Quem que é o ébrio habitual? É aquele cara que tem problemas sérios com bebida, ok? Ele está sempre embriagado. Veja, não é aquele cara que tomou um porre um dia. É o ébrio habitual. Ele está sempre bêbado. Bar abre, ele já está lá na porta esperando. Ele está lá na porta esperando o bar abrir. Fica lá o dia inteiro enchendo a cara. Tá, todo dia ele está bêbado. Ele tem um problema aqui de saúde, certo? Problema de saúde. Ele é viciado. Também o viciado em tóxico, que pode aparecer na doutrina como toxicomano, certo? É um cara que tem problema com droga, aquele cara que a gente sabe, infelizmente, algumas pessoas ficam reféns da droga, né? A vida delas gira em torno do uso da droga.
No caso terceiro, no inciso 3 aqui, a gente tem aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. Aí é uma pessoa que não consegue exprimir, ele não pode exprimir vontade. Se ele não pode exprimir vontade, o direito o considera relativamente incapaz. Mas aqui a gente tem uma crítica doutrinária, certo? A doutrina, uma parte significativa da doutrina, faz uma crítica aqui dizendo que o legislador errou. Errou. Por quê? Esse cara aqui ele tinha que ser absolutamente incapaz. Ele não pode, ele não consegue. Olha aqui, ele não pode exprimir vontade. Então ele deveria ser absolutamente incapaz. Imagina uma pessoa que está em coma, em coma. Essa pessoa vai ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Bom, para o nosso Código Civil, relativamente incapaz. Então veja só, o menor de 16 é absolutamente incapaz. A pessoa em coma é relativamente incapaz. Você vê que a conta não fechou, né? Mas nós temos esse problema, essa crítica aqui doutrinária, tá? Uma parte significativa da doutrina aí aponta essa questão. É lógico que aqui, né, no caso concreto, o juiz ele vai nomear um curador para essa pessoa, que é o curador aqui que vai fazer as vezes desse representante legal, certo? Sendo a pessoa maior de idade, quem que ela vai ter? Que é a figura do curador. E aí, o que que acontece? Vai, no caso concreto, definir os poderes desse curador, certo? Para a administração do patrimônio, das questões patrimoniais desse incapaz. E aí, esses poderes eles podem ter uma maior ou menor extensão, aí é tranquilo. Bem, o juiz vai, como ele está em coma, o juiz vai dar uma extensão maior para esses poderes, mas, de qualquer forma, talvez essas pessoas que não podem exprimir sua vontade, talvez elas ficassem melhor alocadas aqui no artigo 3º, certo? Nos absolutamente. Talvez ficasse melhor, né? A conta fechasse melhor. Aqui nós temos esse probleminha. Mas para efeitos de lei, tá bom? De lei, você tem que saber que aquele que não pode exprimir sua vontade, seja por uma causa transitória ou permanente, ele é relativamente incapaz. E aí, para fechar aqui, o pródigo. Quem que é o pródigo? O pródigo é aquele cara que gasta tudo que chega na mão dele, ele não tem controle, ele gasta de forma desenfreada. Chegou na mão dele, ele vai torrar. Se deixar o patrimônio dele por conta dele, ele vai acabar com tudo, vai virar pó, entendeu? Mas assim, aí você pode estar falando, mas por que que o direito vai se preocupar? Se o patrimônio é dele, se ele quiser, ele gasta. O que que o Estado tem a ver com isso, meu cara? Bom, tem a ver o seguinte, se essa pessoa gastar tudo, ela ficar nessa situação desenfreada, essa bomba vai estourar no colo da coletividade, da sociedade, porque essa pessoa em algum momento vai precisar de algum tipo de amparo. E quem vai arcar com esse amparo? O Estado, certo? Então, vamos tomar uma medida preventiva aqui, vamos evitar que a gente chegue nessa situação, vamos tentar resguardar um patrimônio aqui para essa pessoa. De que forma? Considerando ela relativamente incapaz. Então, se ela for maior, ela vai precisar também de um curador, ok? E aí, aqui a gente tem um parágrafo único, só para fechar, né? A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, o Código Civil está falando, ó, a capacidade do indígena não é aqui comigo, certo? Vai procura o diploma específico, especial, especializado. Qual que é esse diploma? É a Lei 6.001 de 73, conhecida como Estatuto do Índio, ok? É ela que vai tratar lá da questão da capacidade dos indígenas. Bom, aí a gente viu aqui o rol dos relativamente, mas aí a gente tem que saber, o relativamente é aquela pessoa que ele já tem algum discernimento, não é que ele é totalmente desprovido de discernimento, ele tem algum, e é por isso que a gente faz a crítica no inciso 3º, certo? Que eu acabei de mencionar. Mas, em tese, teria que ser aquela pessoa que já tem algum discernimento. Então, ela já vai começar uma transição entre
a incapacidade absoluta e a capacidade de fato. Ela está numa fase de transição, ela está no meio do caminho ali. E aí ela vai participar dos atos. Então, se tiver que assinar um contrato, o relativamente incapaz vai assinar junto, ok? Vai assinar junto. Ele participa. Ele participa. Diferente do absolutamente que não participa, só o representante assina. Aqui, o relativamente ele assina junto. Aí a gente não fala mais de representante. Como ele assina junto, a gente começa a falar em assistente. O representante legal dele vai fazer o papel de assistente. Entendeu? Se o representante legal, que nesse caso está fazendo o papel de assistente, não assinar, então tem que assinar um contrato lá, vai lá o relativamente incapaz, assina, mas o assistente não participou do ato. E aí? E aí, como é que funciona nesse caso? É nulo? Não, não é nulo, porque aqui ele já tem algum discernimento. Então a gente vai falar que é anulável. Anulável. Aí qual que é a diferença de nulo para anulável? Nulo, você não consegue corrigir. Não adianta depois o representante, vou assinar agora, depois, deixa eu colocar minha rubrica aí. Não, não vai adiantar. O ato é nulo, não vai produzir efeito nenhum. O anulável dá para corrigir. O representante legal, nesse caso, desempenhando a função de assistente, pode vir assinar e ratificar aquele ato. Mesmo que ele não tenha participado inicialmente, ele ratifica, corrigiu o erro, vida que segue. O anulável dá essa possibilidade, o nulo não, certo? E outra, o nulo é nulo sempre, ele não produz nenhum efeito desde sempre. O juiz pode vir, se ele se deparar com essa situação, ele não precisa nem ser provocado. Tá lá num processo, ele se depara com uma situação em que tem uma nulidade, certo? Alguém já entrou com uma ação, certo? No curso do processo, o juiz se depara com uma situação em que ele vê uma nulidade. Mesmo que nenhuma das partes tenha falado nada, ele pode declarar essa nulidade, certo? É claro que por conta das regras processuais, ele vai dar oportunidade das partes se manifestarem, para evitar decisões surpresa. Mas ele pode, de ofício, ou seja, não precisa ser provocado. Se ele se deparou com a nulidade, ele declara a nulidade e pau na máquina. Já o ato anulável, ele não pode, ele precisa de provocação das partes, entendeu? Por quê? Porque ele é ratificável. Se as partes quiserem, elas ratificam aquele ato, elas corrigem, elas emendam. Então, ele não poderia declarar, porque aí seria uma incursão indevida dele, certo? Uma matéria que não lhe cabe. E outra diferença significativa aqui, só para a gente fechar e não ficar entrando muito também em questão processual, o nulo, o ato nulo, ele, como eu disse, ele não produz nenhum efeito. O ato anulável, ele produz efeitos até que ele seja invalidado. Então, ele vai continuar produzindo efeitos desde da sua criação até ele ser invalidado. Todos esses efeitos aqui que foram produzidos nesse meio do caminho, em regra, têm que ser respeitados, tá? Em regra. Então, a diferença entre relativamente e absolutamente incapazes é essa. É isso que você tem que saber, certo? É isso que você tem que guardar, internalizar, tá bom? Para você dominar esse assunto. E aí, só para fechar, para você não ficar voando no tema, como é que fica aqui a situação, já que eu falei da convenção, né? Como é que fica aqui a situação das pessoas com deficiência? Será que elas se encaixam aqui em algum desses incisos? Pelo simples fato da deficiência. A pessoa tem uma deficiência intelectual, a pessoa tem uma deficiência física. A deficiência por si só faz a pessoa se encaixar aqui? Aqui no artigo 3º a gente sabe que não, porque aqui é só um critério de idade, certo? Mas aqui nos outros aqui. Será que eu poderia encaixar uma deficiência, por exemplo, um deficiente intelectual aqui, ó, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade? Não, não. Desde a convenção, desde que o Brasil internalizou, na verdade, né, pelo decreto 186 de 2008, decreto legislativo, e pelo decreto presidencial 6949 do ano seguinte, 2009, desde que o Brasil internalizou a convenção sobre direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, desde então, com a superveniência dessa lei 13.146 de 2015, desde então,
As pessoas com deficiência não podem ser consideradas incapazes, certo? Incapazes. Elas não se encaixam aqui, tá? Só pelo fato da deficiência, não, elas não vão se encaixar aqui, elas vão ser consideradas capazes. Ah, mas é uma pessoa com deficiência intelectual, ela não fala, ela não consegue se exprimir vontade. Beleza, mas ela é capaz. Para o direito, ela é capaz, ok? Ah, eu estou falando, lógico, se ela for menor de 16, aqui ela vai ser absolutamente incapaz, mas pela idade, não pela deficiência. A gente está falando de forma limitada a questão da deficiência. Ela vai ser considerada capaz, ok? Mas aí é lógico que, nesses casos, ela vai ter alguns institutos protetivos, que não vão ser institutos que decorrem da incapacidade, certo? Mas que decorrem de uma outra situação, justamente das limitações impostas ali, no caso concreto, por essa deficiência. E aí a gente vai falar de tomada de decisão apoiada, vai falar também de curatela, mas o que você precisa guardar nesse momento é que as pessoas com deficiência são capazes, ok? A deficiência por si só não as torna incapazes, ok? Isso é o que vale para o direito hoje. Então, a gente viu aqui a questão dos relativamente incapazes e dos absolutamente incapazes. A gente vai dar sequência aí no artigo 5º e subsequentes. Até a próxima.